Saudações, família. Aqui mais uma vez o vosso Mano Chica. Hoje, nesse nosso programa gravado, vamos falar daquilo que tem sido o problema dos últimos 2 meses. A destituição do presidente João Manuel Gonçalves. A UNITA ativa o artigo 129 da Constituição, uma prerrogativa e com o número de deputados que a UNITA tem, dá-lhe o direito de fazer essa sua ação. Pronto, os membros da UNITA acionaram pela primeira vez este artigo 128. Neste preciso momento, ontem, o grupo parlamentar da UNITA, na voz do seu líder, Liberty Stiaka, saíram ao público e leram, então, aqueles que foram os primeiros passos. O Parlamento angolano respondeu e hoje está reunido. Nós deveríamos ter, calha num sábado, o dia em que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço tinha que se dirigir à nação, foi posto para ser na segunda-feira. Mas, entretanto, assim, a bancada parlamentar da UNITA contestou isso e também a Assembleia Nacional já respondeu. Entretanto, quando a UNITA apresentou a sua primeira processo que iria avançar da destituição do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, muitos há que não gostaram. O MPLA reagiu dessa forma, porque, afinal de contas, é uma Constituição e o próprio MPLA se mostrou também não conhecer a Constituição. A UNITA avançou e vamos ver alguns minutos como é que foi a reação do partido dos camaradas. O MPLA diz que está a acompanhar com atenção a estratégia de tomada de poder do principal partido da oposição, contrariando deste modo a vontade popular manifestada nas eleições gerais de agosto passado, com o propósito de criar instabilidade para a sublevação popular. Neste encontro, na sede do partido em Luanda, foram feitas denúncias de tentativas de insurreição popular em diversas localidades do país. Tem vindo a acompanhar a estratégia definida pelo principal partido da oposição, a UNITA, relativamente à tomada do poder fora do quadro institucional e formal, em total desrespeito pelo povo angolano e pela sua vontade soberana manifestada a 24 de agosto de 2022, ao depositar no MPLA e no seu líder, o camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, a confiança para a condução dos destinos da nação no mandato 2022-2027. A estratégia de criação de um clima de instabilidade institucional, há muito denunciada, tem vindo a ser aplicada com recurso permanente ao descrédito das instituições do Estado e à tentativa de criar um quadro político que justifica a sublevação popular e a ascensão da UNITA ao exercício do poder sem a necessária legitimação democrática, sabendo ela que essa será a única via para algum dia ser poder em Angola, tendo alguns dos seus dirigentes de topo noção clara de que a insurreição armada do passado pode agora ser transvestida de uma eventual insurreição popular, como tem apregoado nas diversas localidades por onde têm passado. O secretário para a Informação do MPLA, Rui Falcão, disse ainda que falta coragem da oposição em assumir a sua derrota nas eleições realizadas o ano passado e a vitória do MPLA. O MPLA, como sempre, veio ao público e respondeu àquele problema da sua forma. Nós fomos avante, fomos continuando a saber mais informação. Alguns órgãos de informação meteram logo de imediato alguma certa informação sobre antes de nós irmos os 8 minutos quando falava de Liberty Stiaka. Vamos ouvir um bocado o que os órgãos de informação também meteram, como é que a imprensa angolana, os jornais públicos e a Rádio Nacional dos seus sites meteram. Claro que eu tive que meter uma fotografia da UNITA, mas vamos ouvir um bocado antes de irmos a nós. Trata-se de um processo de responsabilização política. Não tem natureza penal, mas sim político-administrativa. O processo radica no significado histórico especial da expressão inglesa High Crimes Made North, que se transformou no padrão doutrinário de caracterização e avaliação da conduta de titulares de cargos políticos, passível de destituição.
durante mais de 400 anos. Rádio Nacional, ouvimos essa parte aí, um bocado daquilo que se passa. Vamos à matéria, 8 minutos, live, dentro da Cristiaca, acompanhado por membros da bancada parlamentar da UNITA. Vamos ao assunto, vamos à matéria, vamos à análise do Mano Chica. Não sai daí, porque aqui escreve Mano Chica, no ar. E que todos os atos envolvidos pelos órgãos de soberania e formações políticas devem pautar-se pelo respeito estrito da Constituição da República de Angola. É esta Constituição que a todos vincula, que no seu artigo 129 nos habilita a requerer a destituição de um presidente consciente e regularmente viola as normas constitucionais, atenta contra o regular funcionamento das instituições da República, da democracia, da economia e do Estado de Direito Democrático. Um dever patriótico convoca-nos a todos para a defesa coletiva dos mais altos e sublimes interesses da nação, das suas instituições, da democracia, do direito, da cidadania, da paz, da reconciliação nacional, da prosperidade econômica e social. Esta não é uma tarefa exclusiva dos deputados e dos escritores. É com responsabilidade de todos os representantes do povo angolano em funções na Assembleia Nacional, independentemente da formação política pela qual tenham sido eleitos, em respeito pelo honroso juramento que prestaram àqueles que lhes confiaram o seu voto. Impelem-nos a isso, o compromisso com a nação, com o povo, com as gerações vindouras, com a nossa consciência, a certeza de termos agido com que a razão e a justiça nos aconselham num momento crítico do nosso país. Políticos, cidadãos em geral, sociedade civil, organizações públicas e privadas, de capim ao Cunene, do mar ao leste, compreendem todos que é chegado o momento da nação agir, se unir em torno deste propósito comum e coletivo, que assegure a todos os angolanos a firme esperança de um futuro melhor, e de reforma no rumo da política nacional, removendo na liderança máxima do Estado o fator impeditivo do progresso do país, por serem manifestamente evidentes e inequívocos os fatos que fundamentam a destituição do Presidente da República, João Manuel Gotardo Lourenço, e são subsumidos com o artigo 129 da Constituição da República de Angola. Nomeadamente, a estruturação e consolidação de um Estado autoritário no lugar do Estado Democrático de Direito constitucionalmente consagrado, as violações ao princípio da supremacia da Constituição, a captura do Estado por uma oligarquia associada ao Sr. Presidente da República, as violações estruturadas e pré-ordenadas à Lei do Orçamento Geral do Estado, à Lei da Contratação Pública, à Lei da Concorrência e à Lei da Probidade, para benefício pessoal ou de grupos selecionados e organizados. A utilização de instituições do Estado para perseguir fins privados, incluindo desvio sistémico e estruturado dos recursos públicos. A subversão pré-ordenada de processos eleitorais ou judiciais. As violações aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Os abusos de poder, sob várias formas, da autoria dos auxiliares do titular do Poder Executivo e nos termos da Constituição, são orientados e dirigidos pelo Presidente da República. A existência, utilização, funcionamento e sustentação de esquadrões da morte por órgãos ou agentes do Estado. Os atos de violação da Constituição, acabados de escrever, são públicos, constituem fatos notórios, estando a grande maioria deles identificados em documentos públicos, tais como os decretos e despachos presidenciais, despachos ministeriais, relatórios e pareceres de outros órgãos do Estado e eventos noticiosos. Em alguns casos, tais atos representam
um padrão de comportamento, uma cultura enraizada de subversão do sistema de governo constitucional, há muito cimentada no espaço público da governação. A presente iniciativa enquadra-se no exercício da função política da Assembleia Nacional. Trata-se de um processo de responsabilização pelos ilícitos constitucionais acima descritos, cometidos por João Manuel Gonçalves Lourenço no exercício de um cargo político e de Presidente da República. As condutas referidas representam violações diretas e frontal às disposições constitucionais do artigo 1º, número 1, artigo número 2, artigo 6, artigo 6, número 1, do artigo 28, artigo 30 e 31, alíneas A, B e C, do número 3, do artigo 36, artigos 40, 44, 47, 48, número 1 do artigo 52, artigo 59, a linha A, artigo 50, 61, artigo 72, alíneas C e D, do número 1, artigo 89, alíneas A, D e E, do artigo 90, número 5, do artigo 104, números 2 e 3, do artigo 105, número 5, do artigo 108, a linha A, do artigo 119, artigo 175, números 1 e 2 do artigo 179, tem como número 2 do artigo 198, todos da Constituição da República de Angola. O objetivo da iniciativa não é controlar se os factos de que resultam a violação daquelas disposições constitucionais constituem ou não factos puníveis pela lei penal. Os angolanos não têm dúvidas nenhumas que o Estado angolano foi capturado e está refém de uma oligarquia dirigida pelo Presidente da República, que coloca em risco manifesto a natureza da pessoa de bem que deve ser o Estado. Consequentemente, o país apresenta-se como um Estado frágil, sem rumo, com órgãos e instituições fracassados. A crise social atingiu níveis catastróficos, sem retorno, caracterizados pela inflação incontrolada e custo de vida elevadíssimo, pelos elevados níveis de pobreza sem precedentes, pela degradação do sistema de saúde, pela pauperidade do sistema de educação, pela desorganização do sistema econômico e financeiro, pela deterioração contínua das vias rodoviárias e dos canais de integração territorial, pela inexistência do sistema de saneamento básico, pelo aniquilamento de políticas de prevenção, pela destruição da base dos princípios ético-morais da sociedade. Todas as violações descritas constituem fundamentos legítimos bastantes do processo de decisão política do Presidente da República, ao abrigo do previsto nas alianças. Família, estamos novamente no ar. Houve uma pequena falha quando estávamos a gravar esse vídeo. Na realidade, quando o Liberty Chiaka já estava quase no fim, houve uma falha qualquer que houve. Mas esses foram os 8 minutos para a gente ilustrar mais ou menos aquilo que foi a posição da UNITA nesse live. Portanto, fica aqui a posição da UNITA com relação ao artigo da Constituição angolana, o artigo 129, em que lhes dá poder, não é uma calúnia, não é um desafio, não é um desacato às leis de Angola, mas é uma posição política. E eu acho que esse exercício é merecido e deve ser sempre assim, com outras questões ainda que elevam mais a cidadania. Aproveitamos isso para dizer isso. Portanto, está lançado. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas 24 horas, mas destituição foi para frente e fico por aqui. Jica Tetembua, obrigado, estamos juntos. UNITA quer J-Law out. É assim que a gente vê. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
faz favor, não sacaiem, dê um like, assina o sino das notificações e até lá nós vamos voltar para trazer de novo outra matéria sobre outras questões que estão acontecendo na nossa sociedade. Hoje, estamos por aqui. Um abraço. Até a próxima semana. Minha pequena equipe até tempo. Estamos com a família. Obrigado.